partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Rodrigo Hollenberg, que se despede do Senado Federal e, a partir de janeiro de 2015, assume o governo do Distrito Federal. Nós vamos fazer com ele, então, um balanço da atuação parlamentar, mas também vamos conversar um pouco sobre as perspectivas para 2015. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pela sua vitória, na eleição do Distrito Federal. E eu acho que eu começo a entrevista por aí. Porque quando Brasília foi criada, ela vinha com uma esperança de quebra de paradigma, com novas referências de políticas públicas que iriam reverberar em todo o país, a partir daqui. No entanto, quem vive em Brasília hoje em dia vive a experiência ao contrário. A gente espelha aqui no governo do Distrito Federal os desafios e problemas que o país inteiro enfrenta, não é mesmo? E o senhor assume um governo do Distrito Federal numa situação bem complicada, né? Como é que o senhor pretende se movimentar nesse cenário? Bom, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma experiência muito positiva para mim, o Senado, e sempre este programa era uma oportunidade de debater temas de interesse nacional. Realmente, Brasília, quando foi criada e construída por Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Bernardo Sayão, Atos Bucão, Burle Marx, veja pela qualidade dos nomes, a capacidade que o presidente Juscelino teve de reunir o melhor do talento brasileiro e de motivar a população brasileira que veio de todos os rincões deste país, não apenas para construir uma cidade, mas sobretudo para construir um novo país. Com o tempo, veio logo 4 anos depois da Constituição de Brasília, a Revolução de 1964, o Brasil teve interrompida a sua democracia e também o desenvolvimento do Distrito Federal ao longo dos anos foi distorcido. Brasília passou a ter de uma forma muito radical todos os problemas das grandes metrópoles brasileiras. Uma distribuição de renda muito desigual, muitas diferenças sociais e muitos problemas, agravados recentemente por esse último governo, por um desequilíbrio financeiro muito grande, por uma falta de planejamento e por gastos de grande impacto sendo realizados sem a concordância do Tesouro, o que levou o Distrito Federal a essa situação de desequilíbrio financeiro. Os desafios são muito grandes. Além de equilibrar financeiramente as contas do Distrito Federal, o Distrito Federal precisa descobrir encontrar a sua vocação de ser um polo gerador de desenvolvimento, disseminador de desenvolvimento para toda a região centro-oeste. E no nosso entendimento, isso se dá sustentado em 3 polos: na área de ciência, tecnologia e inovação, na área de turismo e serviços de qualidade e na área de economia criativa. Brasília precisa ser referência de políticas públicas ousadas, inovadoras, sustentáveis, que sirvam de exemplo para o Brasil. Aqui na sua atuação como senador, nesses últimos anos, o senhor levantou bandeiras bem pertinentes da nossa região. Foi a questão, por exemplo, dos administradores regionais, a própria relação de Brasília com o entorno. Agora, dessa outra perspectiva, o senhor acha que esses projetos, essas propostas, essas ideias vão tomar outro corpo a partir do GDF? É outro viés, outra possibilidade de atuação, né? Sem dúvida. Se a gente for examinar a minha atuação parlamentar no Senado Federal, além dos temas de interesse nacional, como líder do partido, durante 2 anos que apresentei aqui no Senado Federal, nós tivemos uma atuação muito coerente em relação a temas que defendo desde quando era deputado distrital. Por exemplo, a ampliação dos instrumentos de participação popular. Eu defendo que a população que mora nas cidades escolha o seu administrador regional, através de eleição direta. Apresentei um projeto aqui, uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na CCJ, e agora, como governador, terei a oportunidade de implementar isso no Distrito Federal. Aprovei também a proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Também
dentro dessa esse mesmo princípio, dessa mesma coerência, de facilitar os instrumentos de participação popular, tanto na escolha dos administradores como na elaboração do processo legislativo. Nós tivemos grandes avanços com a participação popular. A lei da ficha limpa, por exemplo, foi construída assim. Portanto, reduzir o número de assinaturas é facilitar a participação da população na formulação de leis. Da mesma forma, a questão ambiental. Tive a oportunidade, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, buscar um equilíbrio em relação ao Código Florestal, e todos, ao final, reconheceram que o Código Florestal aprovado no Senado era um código bom, era um código equilibrado. Não era o código ideal, mas era um código bom. Infelizmente, foi modificado na Câmara novamente, e o que levou a presidente a ter que vetar várias partes do Código Florestal. Mas essa preocupação com o desenvolvimento sustentável também sempre esteve presente nas minhas atuações como deputado distrital, federal, senador, e não será diferente como governador. Eu queria aproveitar, então, para a gente fazer jus ao título da entrevista da atuação parlamentar, de lembrar que, na época da discussão do Código Florestal, o senhor até teve uma iniciativa inovadora, que foi trazer o debate para o Senado antes mesmo da matéria vir da Câmara, preparar um ambiente para que a discussão fosse produtiva, né? Que na época foi uma coisa... Ainda não tinha visto isso por aqui, né? Havia uma queixa muito grande da sociedade brasileira de que a comunidade científica não tinha sido ouvida num debate tão importante como esse na Câmara dos Deputados, né? A comunidade científica que, claro, tem uma contribuição inestimável a dar, sobretudo numa questão técnica específica como o Código Florestal. Então, de fato, nós resolvemos nos antecipar. O projeto ainda não tinha chegado no Senado Federal, mas nós começamos a realizar audiências públicas, onde por várias vezes convidamos a Embrapa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, representantes de diversas universidades do Brasil, para ouvir, né, a posição da comunidade científica. E entendo, como disse, que nós chegamos a um texto equilibrado. O texto chegou num momento muito conturbado, o texto chegou aqui no Senado. Nós reunimos, permanentemente, fizemos uma tramitação conjunta, meio ambiente, agricultura, ciência, tecnologia e inovação. E aquilo foi uma oportunidade de convivência muito rica para mim. Como senador de primeiro mandato, ter a oportunidade de ter convivido de forma muito efetiva com dois ex-governadores, senador Jorge Viana e senador Luiz Henrique, né, que eram relatores da matéria, foi uma oportunidade de grande aprendizado, e fiz dois grandes amigos. Senador, o senhor assume o governo do GDF com os problemas clássicos que os brasileiros enfrentam nos seus estados e nas suas cidades, né? Problema na saúde, problema na mobilidade urbana, segurança, e, além do mais, com uma dívida grande no GDF. E o senhor anuncia transparência e austeridade como duas marcas da sua administração. No entanto, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que engessa muito essa possibilidade, agora no início de dezembro, né? Como é que o senhor pretende se movimentar a partir de então? Porque ela passa a atrelar várias decisões nessa direção ao aval da Assembleia Legislativa, né? Olha, com muita naturalidade. Acho que nós temos que respeitar as decisões do processo legislativo e, ao mesmo tempo, acionar os outros poderes quando entendermos que as medidas não foram adequadas. Essa lei aprovada pela Câmara Legislativa foi contestada pelo Ministério Público do Distrito Federal, e ontem o Tribunal de Justiça do DF entendeu por unanimidade que ela é ilegal, portanto, retornando ao Poder Executivo o poder de reduzir o número de secretarias, que é uma coisa óbvia, fazer uma reforma administrativa, para reduzir gastos, para reduzir o número de secretarias, é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo, e foi assim o entendimento do Tribunal. Nós assumimos o compromisso na campanha que iríamos reduzir o número de secretarias, reduzimos de 38 para 24, vamos reduzir em 60% o número de cargos comissionados de livre provimento, apenas como uma das medidas para conter gastos.
O nosso grande desafio é promover o equilíbrio financeiro do Distrito Federal. Para isso, nós temos que reduzir despesas e aumentar receita. Aumentar receita buscando fazê-lo sem aumentar impostos, apenas tornando a máquina mais efetiva, e também fazendo com que o Estado não desperdice, gaste bem, gaste adequadamente. Portanto, as primeiras medidas que estão ao nosso alcance é a redução da máquina. Em quanto tempo o senhor acha a previsão do senhor para que possa avançar nos seus projetos, colocando a casa em ordem? Olha, o desequilíbrio financeiro no Distrito Federal é enorme. E nunca na história do Distrito Federal um governo perdeu o controle da situação econômica e financeira como o atual governo do Distrito Federal. Nós devemos receber, segundo estimativas de próprios técnicos do orçamento, o Distrito Federal com um déficit de 3,8 bilhões de reais. E se não tomarmos medidas muito severas no primeiro ano, isso tende a chegar ao final do primeiro ano, mantida essa tendência, com déficit de 5,5 bilhões. Isso é inaceitável. O próprio orçamento do Distrito Federal hoje, a proposta que foi encaminhada à Câmara Legislativa, ela superestima a receita e ela subestima a despesa, e isso podendo trazer um problema grave. O nosso grande foco no primeiro momento é o do equilíbrio financeiro. Entendemos que o primeiro ano é para isso. A população está consciente da gravidade da situação. Por onde eu passo, as pessoas comentam: você pegou um pepino, você pegou um abacaxi, estou com pena de você. A própria despedida do senador Pedro Simon, quando o senhor pediu a palavra, ele falou: não, a admiração é minha, pela sua valentia de pegar uma situação dessa. Mas olha, eu diria que o tamanho dos problemas do Distrito Federal, o tamanho dos desafios, é proporcional ao nosso amor por Brasília, ao nosso compromisso com essa cidade e à nossa disposição de dar toda a nossa energia para superar os problemas do Distrito Federal. Eu confio muito na capacidade de realização da população do DF, na solidariedade da população do DF. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Nós estamos propondo um pacto pela cidade, um pacto entre o governo do Distrito Federal, sociedade, Câmara Legislativa, Tribunal de Contas do DF, Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, setor produtivo, todas as instituições, para que Brasília resgate a sua qualidade de vida, Brasília resgate a sua autoestima e Brasília possa ser referência de políticas públicas ousadas, inovadoras para o Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pela sua vitória do governo do Distrito Federal. Boa sorte nessa nova etapa da sua carreira, Muito obrigado e quero aproveitar a oportunidade para agradecer à população do Distrito Federal pela confiança. E eu agradeço a sua atenção que nos acompanha e convido você a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo número de telefone que aparece aí no seu monitor. E caso você queira rever esse, outro dos nossos programas, ou mesmo acessar nossos canais de YouTube, senado.leg.br/TV. Até a próxima.